Agora a gente vai para uma pauta muito bacana. Tenho certeza que todo mundo tem dúvidas. Aliás, só para vocês ficarem ligadinhos. Vocês sabem que daqui a pouco, a 1h, a gente tem agora uma parada para o horário eleitoral. E ficamos então com o horário eleitoral até 1h20, quando retornamos com o nosso Você Bonita. Na volta do horário eleitoral, a gente vai continuar com essa pauta só tirando as suas dúvidas. Então vai mandando para o meu Twitter agora, que durante o horário eleitoral eu vou pegar as principais dúvidas, vou pegar todas que eu conseguir para trazer para cá na segunda parte do programa. Combinado? Sabe qual é a pauta? Adoçante. Será que o adoçante é vilão ou o adoçante é mocinho? Quem vai contar pra gente é a Natália Dourado, nutricionista. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Prazer é nosso. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu me lembro muito bem. Quando a Natália veio a primeira vez no programa, me mandaram um recado no Twitter ao vivo, que era aniversário dela no dia que ela estava aqui. Não tem como não esquecer. Não tem como esquecer. Foi muito bom. Quando eu te vi agora, eu falei, é você, aniversariante. Foi muito legal. E entregaram. O que te entregou, sua irmã? Uma amiga? Foi a minha sobrinha. Foi a sua sobrinha, exatamente. Sobrinha. Então eu adoro isso, que é tudo ao vivo, então dá tempo da gente contar verdade. as coisas. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Você trouxe aqui, então, alguns exemplos de adoçantes que a gente encontra no mercado. Isso mesmo. A dúvida, de fato, é muito grande. Primeiro, pela variedade. Segundo, porque saem aí algumas notícias, algumas matérias, reportagens, dizendo que os adoçantes são muito perigosos. Então eu queria primeiro entender. Como é a composição desses adoçantes? Eles são diferentes na sua composição ou eles têm aí algum princípio em todos que é o mesmo? Então, Carol, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro em relação a adoçantes é que existem os artificiais, né? Tá. E os naturais. Qual que é o problema? Toda a polêmica está em volta dos artificiais. Porque existe uma pesquisa, foi feita aqui no Brasil, que em torno de mais ou menos 57% dos brasileiros utilizam adoçantes sem nem saber qual que é a substância que tem dentro desse adoçante. Perfeito. Olha lá o preço no supermercado e falar, isso aqui é mais barato, eu vou levar. E também pelo objetivo que é estético. A pessoa se acha acima do peso, muitas vezes ela está, então ela acha que o adoçante, por simplesmente não ter caloria, é a opção, é o que vai salvar, é o que vai fazer a pessoa emagrecer. Entendi. De fato pode contribuir, mas não é bem assim, tá? Então o que acontece? Ainda nessa pesquisa, desses 57%, 37%, 36% esguicham o adoçante e não usam as gotas, o que é recomendado. Verdade. Eu já tive essa fase. Então. Agora na gravidez eu mudei, mas eu tinha. Isso mesmo, então. Tem que assumir. E as pessoas Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque para cada tipo de adoçante existe um limite máximo de consumo, tá? Que vem indicado pelo próprio fabricante nas embalagens. Existe também uma conta que você faz com o peso do indivíduo, vezes tantos miligramas daquela substância que seria o permitido. Tá. Mas isso você vai saber de acordo com a ajuda do seu médico, do seu nutricionista. Perfeito. Tá? Então existe um cálculo para cada um, para saber o quanto ele pode pôr de gotinhas no cafezinho, Isso. enfim. Normalmente é o que vem indicado na embalagem, mas para a pessoa que está no acompanhamento nutricional, para a pessoa, até mesmo para uma gestante, para um diabético, para quem está em constante acompanhamento nutricional, existe um cálculo feito e de acordo com a sua alimentação também, você tem que saber qual que é esse limite máximo para o dia a dia. Perfeito. Então isso é importantíssimo. Antes de tudo, temos que ter essa informação para ninguém abusar também, mesmo um que seja até o natural, como você citou, que deve ser melhor que o artificial, mas também não pode abusar. Com certeza. Tem que ser com cautela, né? Isso mesmo. Por onde você quer começar? Então, vamos Você quer começar pelo bem, pelo mal, ou tudo é mal? Vamos ver. Vamos começar então pelos artificiais. Ok. Tá? Então, começando pela sucralose, que a gente trouxe aqui em forma de pó, mas ela existe também em gotas. O que acontece? A sucralose é uma forma clorada do açúcar. Então, esse adoçante ele é obtido a partir do próprio açúcar, né, da cana-de-açúcar. Tá. E ele ganha essa molécula de cloro. Então, ele não tem calorias e tem um sabor adocicado. As pessoas aceitam muito bem esse tipo de adoçante. Então ele é artificial? Ele é artificial. Vem do açúcar, mas ele é sintetizado num laboratório a partir para colocar essa molécula de cloro, enfim, toda essa parte, essa mudança química que tem que ter na estrutura da cana-de-açúcar. Porque né? o único que foi liberado, que me foi liberado no momento agora, foi a sucralose. Então, a sucralose, ela pode ser utilizada, ela não tem tantas contraindicações, mas ela também deve ser utilizada com cautela, né? Então, assim, ela tem essa molécula de cloro, a gente sabe hoje em dia que
tem muito cloro, por exemplo, na nossa água, certo? Por mais que você tenha água filtrada, mas você tem. Então, tem essa preocupação com o cloro, não é uma coisa fora do mundo, mas é uma coisa que a gente precisa ter essa cautela e saber, pelo menos ter essa informação. A longo prazo, esse acúmulo pode ser prejudicial. Isso, pode ser prejudicial, tá? Então, a sucralose, ela é bem aceita porque ela tem um sabor, você deve saber bem próximo. O sabor é bem próximo, tranquilo, eu acho gostoso, tranquilo. Mas é artificial, tá? Depois a gente vem aqui para a sacarina. Sacarina. A sacarina é um dos adoçantes mais antigos que existem, né? E é muito utilizado como adoçante de mesa e também em produtos da indústria alimentícia. Certo. Qual que é o problema da sacarina? Além de ser artificial, sintetizado no laboratório, é um derivado do petróleo, então um ácido derivado do petróleo. Tá. E a sacarina, normalmente, ela é encontrada associada ao sódio. Aí você pega uma pessoa que está em processo de emagrecimento, mas ela também possui uma hipertensão, a sacarina não é muito indicada. Aliás, ela contém muito sódio se ela estiver associada com o sódio, né? Entendi. Então, além de tudo, ser artificial, de ter esse tipo de problema, de ser extraído do petróleo e tal, por ter muito sódio, é um adoçante que, tudo bem, você diminui o açúcar, mas você aumenta o sódio, ou seja, aumenta a retenção de líquido. E outra coisa, isso mesmo que eu ia falar, fora uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que está tentando emagrecer, está no processo de perda de peso, ela normalmente tem problemas com retenção de líquido. E o sódio presente nesse tipo de adoçante só vai contribuir para essa retenção de líquido. Entendi. Agora, é bom que eu diga que daqui a pouquinho a gente vai ter horário eleitoral, nem vamos correr, porque daqui a pouco na volta do horário eleitoral, você vai estar aqui de novo com a gente, que vão ter muitas dúvidas e a gente vai retomar todo esse assunto, tá? Não se preocupem. Então, eu vou perguntar aqui que eu acho importante. Além da sacarina, existem outros componentes que são perigosos nos adoçantes, além do principal? O principal são essas substâncias mesmo que a gente está destacando, tá? Tem outros aditivos químicos, mas a gente está focando bem no principal do adoçante. Então, que é o responsável por conferir o sabor doce, né? Que essa é a função do adoçante. Não tem caloria, mas é o principal do adoçante que a gente vai falar aqui. Perfeito. Então, saindo da sacarina, que não é muito recomendada exatamente por isso. Isso mesmo. É artificial e, além disso, tem muito sódio retendido. Muito sódio. Aí a gente vai para o aspartame. O aspartame é bem conhecido. O aspartame é bem conhecido, existe muita polêmica em volta do aspartame. Ele já foi proibido há um tempo atrás de ser utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nunca foi proibido. Eu, particularmente, não gosto do aspartame, né? Existem vários estudos que falam aí sobre o aspartame, estudos feitos em ratos, mas você pressupõe que a longo prazo também pode causar um problema no ser humano, tá? O aspartame, ele é obtido, então, a partir de 2 tipos de aminoácidos. E o que acontece com o aspartame? Ele é considerado um tóxico para o cérebro. Muitas pessoas utilizam e referem ter dor de cabeça, né? Referem alterações de humor. Então, o aspartame, para algumas pessoas, na verdade, para a maioria das pessoas, ele pode ter, sim, esses efeitos colaterais. E o aspartame é o principal componente dos refrigerantes diet. Né? Já li sobre isso. E vou deixar uma pergunta, então, para o nosso próximo bloco, que é depois do horário político, daqui a pouquinho, que é a seguinte: eu já li também, fui avisada até pelos médicos, que durante a gravidez dá vontade de tomar um pouquinho de refrigerante, né? E eu não gosto de tomar com açúcar, porque o açúcar eu tirei da minha vida faz tempo. Aí eu falei, meu Deus, será que o refrigerante que tem o aspartame pode? E foi me dito que ele é liberado pelo órgão, que daí você que deve saber o nome, que eu não vou lembrar. E depois, então, do horário eleitoral, a gente fala sobre isso. Então, combinado? Combinado. Todas as perguntas que vocês tiverem, mandem para o meu Twitter, que ainda falta falar do Estévia. É o Estévia, verdade. E esse aqui é o ciclamato, que também tem refrigerante. Não saiam daí, a gente já vai voltar. Te espero daqui a pouquinho. Manda todas as dúvidas, @Carol_Minuto. Um beijo e até daqui a pouquinho. Tá bom. Vamos segurar, porque tem muita coisa bacana pra gente aprender nesse mundo aí dos adoçantes.